acompanhamento das pessoas até chegar ao batismo. Começa no século II, século III já temos notícias do catecumenado minimamente estruturado, concretamente na tradição apostólica de Hipólito, que é um dos documentos importantes para de Hipólito. É um documento fundamental para a liturgia porque nos dá, em algumas matérias, notícias e, enfim, os esquemas da celebração, etc., daquilo que seria a liturgia do século III. Este documento de Hipólito é do ano 212, mais ou menos, e, portanto, já nos dá um bocadinho. Chama-se Hipólito de Roma, embora tudo leve a crer que aquilo que lá vem não seja bem só a tradição da Igreja de Roma, portanto, uma certa reserva. E o que é que, traços largos, o que é que nos diz a tradição apostólica? A tradição apostólica diz-nos que o catecumenato durava 3 anos, que a celebração dos sacramentos da iniciação cristã se faziam na noite santa da Páscoa, e dá-nos um bocadinho o esquema da celebração. Mas reparei o que isto interessa depois. A partir do século III, no século IV, com a paz dada à Igreja, o catecumenato, como vos disse, foi tendo um desenvolvimento muito grande. E por isso é que os séculos IV, V e VI são chamados a época do ouro, ou a época áurea do catecumenato. Porquê? Porque se estrutura definitivamente e a própria liturgia vai-se estruturando nos seus elementos essenciais e também, digamos, nas suas similitudes de igreja para igreja. Qual era, no fundo, o caminho que se propunha? No catecumenato havia um primeiro momento que era aquele da adesão da pessoa. A pessoa queria receber o batismo e, portanto, formulava esse desejo. Normalmente, isso fazia que alguém o apresentava à comunidade. Essa pessoa, alguém, um familiar, um amigo, alguém que até já fosse cristão e que, no fundo, o apresentava à comunidade. Ia ter o responsável da comunidade, o presbítero, os irmãos, e dizia: este senhor, esta senhora quer receber o batismo, quer ser cristão. E aí procedia-se já a um grande exame. Um exame, digamos, muito, digamos, da vida da pessoa, do que é que fazia, etc, etc. Porquê? Porque havia coisas que eram incompatíveis. Por exemplo, ninguém entrava no catecumenato que tivesse, sei lá, um certo tipo de profissões que eram consideradas à partida incompatíveis e, portanto, a pessoa abandonava isso tudo ou nem sequer começava o caminho para o catecumenato. E a tradição apostólica diz-nos várias coisas, por exemplo. Quem estivesse ligado a cultos idolátricos, magia, etc., não entrava no catecumenato. Quem, por exemplo, fosse artista de teatro, principalmente, e não só, havia grande dificuldade. Mas porquê? E é que vale a pena a gente ter em conta isso. Porquê é que havia esta resistência? Porque, no período deste período do Império Romano, etc., a arte, o teatro, estava muito ligada à idolatria e ao veicular a idolatria, os deuses pagãos, o panteão pagão, a Ilíada, a Odisseia, no caso dos gregos, etc, etc. E, portanto, como as peças eram um bocadinho veículo da idolatria, daí essa resistência digamos, à arte e a esse mundo todo. Não é? Reparem, é interessantíssimo, vocês leiam o De Spectaculis de Tertuliano, onde o Tertuliano faz uma descrição dos espetáculos romanos. Um circo romano era todo ele pontualizado da divindade, cada curva estava entregue a uma divindade, etc, 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 etc. Portanto, não se trata de uma aversão à arte, trata-se, neste caso, de perceber que a arte era um veículo da idolatria, e, portanto, mas não só. Por exemplo, quem fosse soldado também tinha certas resistências a entrar no catecumenato. Porquê? Porque os soldados das legiões romanas tinham que adorar o imperador como um deus e prestar-lhe juramento. E, portanto, não se podia. E não só, depois havia coisas mais comozinhas. Quem fosse dono de uma casa de prostituição, é evidente que não viesse pedir
para entrar no catecumenato, e assim sucessivamente. Portanto, descreve até as profissões e as coisas todas com muita... Portanto, havia este exame inicial. Poligamia, tudo isso, enfim, magia, enfim, tivesse. Portanto, havia este exame inicial, digamos, à sua vida, à sua pessoa, à sua profissão, quem ele era, etc. Pronto, se superasse isto, entrava oficialmente no catecumenato. E o que é que sucedia? Este entrar no catecumenato era, no fundo, ser entregue a um catequista ou 2 catequistas que o faziam caminho com ele. E durante esses 3 anos eram os responsáveis, digamos assim, por aquele que, ou aquela que está em caminho para o batismo, que quer ser cristão. O que é que era composto estes 3 anos? O que é que as pessoas faziam nestes 3 anos? Como é que se chamava? Qual era o percurso, digamos, do catecumenato? O percurso era, primeiro, toda uma formação grande ao nível da história da salvação. Conhecimento da Sagrada Escritura, das etapas da história da salvação. Portanto, um grande conhecimento das Escrituras. Começar pela criação, Abraão, Moisés, os profetas, toda a história da salvação, e depois até chegar a Jesus Cristo. E, digamos, esta era uma componente forte de formação, de conhecimento. Não no sentido de conhecer intelectualmente, mas no sentido de ler, de viver esses momentos e interpretá-los à luz da fé. E, portanto, não se tratava só de saber esses acontecimentos, mas depois integrá-los em todo um desígnio salvífico que culmina em Jesus Cristo. E, portanto, essa era uma componente muito forte. A outra grande componente forte deste período de preparação para o batismo era o que se pode chamar uma certa conversão de vida. Isto é, a pessoa começar a viver os valores do Evangelho. O amor ao próximo, a dedicação, a verdade, a honestidade, todos aqueles valores que brotam do Evangelho. Mesmo ao nível, digamos, moral. E, portanto, havia aqui também toda uma conversão para ponhamos na mentalidade do Império Romano. Vejam, por exemplo, comecemos a olhar à volta. A poligamia existia como a monogamia, a par. Vejam, os desportos eram desportos, muitas vezes, desumanos, em que a vida humana estava em risco. Quer dizer, o circo, em que se punha pessoas para ser diversão numa cidade a lutarem com feras, revela toda uma concepção antropológica, não é? Portanto, estamos diante de toda uma cultura que, em as suas coisas básicas, vocês vejam, por exemplo, matar crianças, abortar e matar crianças indesejadas, era perfeitamente normal em Roma cidade. Em Roma cidade ainda lá está o sítio onde as mães iam mandar os filhos por ali abaixo para os matarem quando não os queriam. É ali ao pé, por trás de Santa Maria Cosmedinho. Ainda da última vez que estive em Roma, lá estive a ver aquilo. De facto, é impressionante. Portanto, era toda uma cultura que fazia da violência, da pouca dignidade da condição humana, do respeito pela vida, fazia disso, digamos, não tinham os nossos valores. Não é? Vocês lembram-se, por exemplo, uma das coisas, na altura as pessoas falavam e tal, enfim, nunca partilhei muito dessa vida. Mas quando a gente vê aquele filme sobre Jesus Cristo, a Paixão de Cristo, do Mel Gibson, as pessoas dizem, mas tanta violência gratuita, aquelas flagelações, aquela coisa toda, viram o filme. Sim. Há ali momentos que aquilo impressiona. E eu, na altura, lembro-me de ter dito, mas impressiona-te a ti. E impressiona-te a ti que estás já com uma cultura e, enfim, com hábitos culturais muito diferentes. Agora, põe-te no Império Romano. Não te esqueças que a luta entre, por exemplo, homens e feras era um espetáculo. Portanto, aquilo que tu hoje chamas violência quase que agrida à nossa sensibilidade, para eles era o pão nosso de cada dia. Portanto, é preciso a gente meter-se. Ora, havia toda uma conversão de vida a este nível, que era aquele que pedia ao batismo, ia começando a dar os primeiros passos nesta mudança de vida, de critérios, de coração, de vivência dos valores cristãos, dos valores evangélicos, e, como vos digo, isso tanto no trato com os outros, como no seu trato pessoal, na vida coletiva, etc.
Por outro lado, havia uma outra dimensão que progressivamente ia acontecendo, que era a inserção da pessoa um bocadinho na vida orante da comunidade. Não muito, mas na vida orante da comunidade. Ou seja, os catecúmenos eram-lhes proporcionado alguns momentos de oração, principal, pessoal, sim, evidente, mas depois o participar na comunidade era também progressivo. Ou seja, nós, quando eles avançam, vamos percebendo o seguinte, que é, por exemplo, no caso da missa, os catecúmenos estavam ao início da missa. Parte da palavra, terminada a parte inicial da missa, da palavra das leituras da homilia, o presidente fazia uma oração sobre eles e despedia-os. Porquê? Porque tudo o que vem a seguir da missa é só para os da casa. Para os que já são fiéis neste aspecto, já receberam o batismo. Ou seja, e portanto, eles estavam até, como diz o Padre João muito bem, até à oração dos fiéis exclusiva. Porque como a oração era dos fiéis, já era dos da casa. Por isso é que ele fazia uma bênção sobre eles e despedia-os. E depois é que seguia a oração dos fiéis. E reparem que este rito teve tanta importância que ficou na liturgia dos nossos irmãos bizantinos e não só. E quando chega este momento, o diácono ainda vem cá à frente e diz: atente à porta, ou seja, atentos às portas, que não fique cá nenhum energúmeno. Ou seja, para expor fora todos os que não são batizados, porque a partir daquele momento da celebração, o que vem a seguir é só para os dentro. E por isso, um catecúmeno nunca participava na missa toda. Aliás, sabia vagamente o que se passava. Porquê? Por causa daquilo que falámos já um dia. Lembra-se daquela lei tácita, que é a lei do arcano. Lembram-se que falámos disso? Ou seja, aquela lei que, no fundo, era tacitamente respeitada por todos e que era as coisas mais sagradas que nós temos, não as pomos em contacto com quem não tem fé. São nossas. São segredo nosso. E, portanto, havia coisas que não eram reveladas. Um catecúmeno, a primeira vez que participava na missa toda era na noite do batismo. Antes ele não estava na missa toda. Nem sabia muito bem o que é que se lá passava, porque os próprios cristãos pouco falavam disso. Porquê? Porque ainda não recebeu, portanto ainda não pode participar. Ora, 3 anos nisto, acompanhado sempre pelos seus catequistas, que iam informando a comunidade. E uma coisa interessante é que no catecumenato antigo, este processo não era uma coisa privada entre o catequista e o seu catecúmeno. A comunidade toda co-envolvia. Se havia momentos de oração comunitária, a comunidade estava com eles e eles com a comunidade. A comunidade é chamada a pronunciar-se noutros momentos, a testemunhar sobre eles. Ou seja, não é uma coisa fechadinha em que o senhor prior da altura recomendasse isso a um catequista mais velhinho, mais maduro, e disse: vá, toma conta dele e não sei o quê. Depois eles fazem o caminho e só não desaparecem no dia do batismo. Não. Há um co-envolvimento da comunidade cristã que se vai pronunciar em muitos momentos. Por outro lado, neste período, havia outros momentos em que, de facto, nesta luta de vida, nesta luta de critérios, nesta caminhar progressivo para o batismo, havia momentos, de facto, em que a comunidade cristã rezava por eles, os acompanhava e, muitas vezes, até realizava o que se chamava os exorcismos menores, isto é, as invocações do Espírito Santo de Deus, da força de Deus, para que aquele irmão ficasse robustecido para travar as lutas da fé que teria que travar na sua conversão pessoal, na sua adesão a Cristo, no seu caminhar progressivo. Isto durante 3 anos, e quando se chegava ao último ano, terceiro ano, ao início da quaresma desse ano, havia um momento decisivo. E esse momento decisivo, portanto, entrou no catecumenato, e essa entrada no catecumenato é feita numa celebração comunitária, a tal dimensão comunitária que nunca está afastada, e depois faz 3 anos de preparação. Já vimos nestes 3 anos, seguem aquele método, história da salvação, a Sagrada Escritura, a pessoa de Jesus Cristo, o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, os Evangelhos, a vivência cristã, os valores cristãos da vida, tudo. No terceiro ano, na quaresma, início da quaresma do terceiro ano, há aqui um momento decisivo, que é um momento em que também, numa celebração comunitária, digamos assim, se a comunidade é chamada a pronunciar-se sobre o caminho feito por aquele ou aquela durante estes 3 anos. E a comunidade pronunciava. Sim, foi fiel, foi cumprindo, deu sinais de vivência dos valores evangélicos,
vê-se que mudou de vida, tem outros critérios, e portanto aqui pronunciava-se a família, os amigos, todos que eram da comunidade cristã. E chama-se a este momento, que era no primeiro sábado ou domingo, o primeiro domingo da Quaresma, chama-se o momento, o rito da eleição e inscrição do nome. Isto é, depois de 3 anos de caminho de preparação, ele é sujeito a um novo exame, ele ou ela, e diz, vamos ver, este irmão deu sinais de mudança de vida, deu sinais de participação na vida da comunidade, rezou connosco, na sua vida particular, pessoal, familiar, dá sinais da vivência dos valores do Evangelho. Se o veredicto era sim, então ele era eleito, por isso é que se chama o rito da eleição. Eleito para quê? Para receber os sacramentos na noite da Páscoa. Mas esse ponto era em que dia? Primeiro domingo da Quaresma do 3º ano, portanto, da reta final. Terceiro do ano, o domingo da Quaresma. Era o rito, chama-se o rito da eleição e inscrição do nome. Porquê? Porque ele primeiro é sujeito a um escrutínio, e isto é o bispo que preside, como aqui também. E a comunidade sempre presente. E diante do bispo é feito esse rito de escrutínio, de facto, sim senhora, deu provas, mudança de vida, pode avançar. E uma vez eleito, então inscreviam um nome, isto é, havia um livro, no fundo, onde se inscrevia o nome de todos aqueles que passavam ao estatuto de eleito. Um livro que é, no fundo, o livro, podemos chamar o livro da vida. O livro da vida. Ora, e portanto este rito era a eleição e a inscrição do nome. O próprio. Reparem que quanto ao nome, já aqui havia qualquer coisa. Na entrada do catecumenato, mesmo hoje no ritual está previsto o adotar um nome cristão. Principalmente quando os nomes vinham da mitologia e do paganismo. Isso hoje não tem muita força, porque as pessoas, pelo menos no Ocidente, escolhem os nomes aleatoriamente, ou pela tradição de família, ou pela telenovela do momento, mas não têm nomes ligados a divindades pagãs. Não há. Que se chama Diana uma rapariga, ela hoje já não é a deusa da caça. E, portanto, não tem essas coisas assim. Mas naquela altura tinham. E reparem que em certas culturas, e por isso é que o ritual ainda o tem, em certas culturas no mundo isso ainda tem. Porque reparem que o dar nome a alguém e dar um determinado nome, muitas vezes ainda está ligado, em certas culturas africanas, etc., ou à divindade, ou à função da pessoa na comunidade, etc., etc. E quando esse existe, então a pessoa escolhe um nome cristão. Escolhe um nome cristão. Reparem, isso, por exemplo, existe muito, ainda na tradição, não por esses motivos da divindade ou do politismo, mas ainda existe muito, por exemplo, em certas igrejas da Ásia, em que as pessoas têm um nome para, digamos, nascimento, mas depois, quando se fazem cristãos, adotam o nome de um santo cristão. Eu tinha colegas a estudar em Roma, concretamente um coreano, que o nome dele era Wong, mas de batismo ficou Vincenzo. E muitos têm, adotam o nome cristão, etc. Ora, isso já muitas vezes existia aqui. Mas então, aqui a inscrição do nome, o tal livro dele. E então a Quaresma desse ano, que ia dar à Páscoa, a Quaresma desse ano era o último momento de preparação intenso. E aqui conforme as realidades, aqui variava, ou seja, dentro deste tempo da Quaresma, os catecúmenos eram sujeitos, digamos, a uma vivência mais intensa, a uma preparação mais próxima, mais intensa, para os sacramentos e para a vida da fé. Alguns deles viviam esse período na cidade, junto ao bispo, outros nas suas comunidades. É evidente que temos que metermos no tempo em que isto acontece. Porquê? Porque a realidade das dioceses no século IV, V não é a realidade das dioceses hoje.
Reparem, as dioceses do século IV, V, o bispo está muito próximo. Muitas vezes a sua diocese é a sua cidade. Aliás, não é por acaso que havia os cori episcopi, ou seja, os bispos do campo. Portanto, esta noção que nós hoje temos de diocese, um grande território, e portanto é impossível que os catecúmenos todos de uma diocese vejam fazer 40 dias junto ao bispo, não é? Coitados, eles têm os seus trabalhos, têm as suas coisas, como é que largávamos. Naquele tempo a coisa não era assim. A diocese era uma realidade muitas vezes de circunscrita a uma cidade, e ali os arredores, não era mais do que isso. O que é certo é que eles tinham um tempo de preparação muito intenso, e neste tempo de preparação havia duas coisas essenciais. Que ao longo dele, mais catequese, mais formação, mais oração, tudo bem. E depois havia o que se chamam os escrutínios e as tradições. Vou apagar aqui assim, já está muito cheio. E as tradições, ou as tradições. As tradições eram duas, e os escrutínios três. O que é que eram as tradições? Eram as passagens. Uma tradição quer dizer uma passagem. E uma passagem de quê? Do Pai Nosso e do Credo, do símbolo da fé. Quer dizer que neste caminhar para o batismo, quanto mais se aproximavam, a comunidade, através do bispo ou do seu catequista, transmitia-lhe duas coisas essenciais. Uma era o Pai Nosso, o texto do Pai Nosso. Outra era o texto das verdades da nossa fé, o credo. E isso era feito solenemente. Solenemente. Ainda se dá às crianças. Às crianças aí era menos, não é? Não, mas hoje... Sim. Hoje, na catequese, tentou-se recuperar isto com a festa do Pai Nosso, com o dar ao Pai Nosso, o texto do Pai Nosso, sim, é o valorizar. Não é? Sim, porque os bispos em 93 optaram por a catequese ser à maneira da caminhada E o credo. Reparem, estas tradições eram feitas na terceira semana e na quinta semana, creio. Já está aqui. Vai lá. Ou seja, era no fundo transmitir aos catecúmenos duas das grandes verdades da nossa fé, duas das grandes coisas da nossa fé. Por isso é que se chamava tradições, transmissões. E era de tal maneira importante e solene que eram textos que era-lhes dito mesmo, decorem-nos e depois rasguem o texto, anulem-no. Para quê? Para que ele não caia nas mãos de quem não tem fé. Santo Agostinho diz isso. No dia em que na celebração transmite o Pai Nosso, diz isso aos catecúmenos. Veio-nos aí a oração do Senhor. É nossa, é o nosso património comum. Decorai-a. E depois destruir o texto. Para que não caia nas mãos de quem não tem fé. Vejam a tal lei do arcano. Há coisas que são sagradas que não podem cair. E assim para o credo também. Os escrutínios eram 3, que se faziam no terceiro, no quarto e no quinto domingo da Quaresma. Terceiro, quarto e quinto domingo da Quaresma. Portanto, na reta final. E o que são os escrutínios? Por um lado, era um pouco avaliação, este irmão está a dar provas, sim, e era um exorcismo, não sei. Isto é, uma oração sobre aqueles catecúmenos, para que o Senhor os fortaleça, com o seu espírito, para eles poderem travar a luta da fé, para poderem vencer os últimos obstáculos, para poderem avançar para o batismo com determinação, convertidos, etc, etc. E estes eram os escrutínios. Aliás, o atual ritual, depois vocês vão ver que tem lá as orações por isto. E reparem, porquê? Porque o terceiro, quarto e quinto domingo da Quaresma, a liturgia desses domingos, prestava-se a isto. Porquê?
Porque quais eram os evangelhos, grosso modo, deste terceiro, quarto e quinto domingo da Quaresma? São os evangelhos que nós temos atualmente no ciclo A. Terceiro domingo da Quaresma, a Samaritana. Quarto domingo da Quaresma, o século de nascença. Quinto domingo da Quaresma, a ressurreição de Lázaro. Ora, estes domingos chamam-se os domingos sacramentais. Porquê? Porque a liturgia desses domingos nos remetem para dimensões do sacramento do batismo que o batismo realiza. Vejamos rapidamente. Terceiro domingo, a Samaritana, o diálogo de Jesus com a Samaritana junto ao poço de Jacó. Não é só o do fado, que até é bonito o fado. Diz que foi proibido na minha infância, que o Samaritana, junto ao poço de Sicar, alguém... Mas conhecem o diálogo, não é? Impressionante. Porquê? Porque aquele diálogo de Jesus com a Samaritana é de facto o ex-libris da nossa condição humana. Porquê? Todos nós somos esta Samaritana com quem Jesus se mete. Reparem o contexto, já agora vale a pena. Esta mulher vai buscar água à hora do pico do calor. São João conta isso, de uma maneira belíssima. E vocês, uma das coisas mais bonitas que vocês podem ver em São João é que São João, os momentos mais marcantes, São João é muito sensível a duas dimensões que são próprias da nossa condição humana: o espaço e o tempo. São João diz sempre onde foi e quando foi. Sempre. Porquê? Porque os momentos decisivos da nossa vida, assim é. Nós não esquecemos onde é que foi e quando foi. Então nós vemos que esta mulher vai à hora do pico do calor buscar água. Junto ao poço de Jacó. Jesus vinha cansado, decide descansar, manda os discípulos à cidade buscar alimentos e ficaram. E vem esta mulher, que veio no pico do calor buscar água, que já de si é uma coisa anómala, não é? Porque normalmente viria fora do tempo quente, fora da hora quente do dia. Porquê é que esta mulher vem no pico do calor? Podemos subentendê-lo por aquilo que veio a seguir. Era uma mulher apontada publicamente como pecadora. Alguém que se calhar não se quer confrontar com o olhar acusador dos outros, da sociedade. És uma pecadora. Andas metida com homens. E esta mulher vem àquela hora, provavelmente para não ter que afrontar, nem se confrontar com o olhar de ninguém. E vem buscar água. A água, em São João, simboliza sempre a sede, a vida. Ela vem buscar água, buscar sentido, vida, enfim. Inadvertidamente, nem pensa muito nisso. Para ela vem tratar de um assunto comozinho, é preciso ter água, é preciso levar água. E está no seu ramo-ramo do seu dia-a-dia, fechada na sua existência. E Jesus mete conversa com ela. E diz, dás-me de beber. Aquela que vai buscar água é a quem Jesus pede a água. E ela reage como boa samaritana, ainda por cima, que tinha razões históricas e religiosas para não se darem com os judeus, e isso de facto era verdade. E ela diz isso a Jesus. Como é que eu, sendo samaritana, te dou água a ti, tu que és judeu? E Jesus ali quebra duas grandes coisas. Primeiro, dirigir a palavra a uma mulher a sós, como o hebreu não fazia. Segundo, a uma samaritana, pior um pouco. E ela reage. Ela manifesta os óbices culturais, históricos. E Jesus continua. Se tu soubesses quem te pede, tu é que lhe pedirias para te dar água. E ela diz, quem é que tu te julgas? O poço é fundo, nem sequer tens aqui balde, queres ser maior que o nosso pai Jacó? E continua com os óbices todos. Agora físicos. O poço é fundo, não há balde, não há circunstância. E esta primeira parte do diálogo, depois continua, eu sei que, não sei o quê, mas os nossos pais. Toda esta primeira parte do diálogo não é diálogo.
é uma desconversata entre Jesus e a samaritana. A samaritana fala da água H2O. Jesus fala de uma outra água. E não conseguem conversar nem comigo. Nada. Podíamos usar a imagem radiofónica. Um está em FM, o outro está em AM. Quando é que eles comunicam? Quando Jesus, com uma descrição, mas ao mesmo tempo com uma direção muito nítida, diz: vai chamar o teu marido. E ela diz: não tenho marido. E Jesus diz: falaste verdade. Já tiveste 5, o que tens agora não é teu. E a partir daqui o diálogo muda. Ou seja, a samaritana encontra-se com Cristo no momento em que Jesus toca na dimensão da vida dela, que para ela e para a cultura ambiente era aquilo que a mais afastava de Deus. E é aí que Jesus a vai buscar. Jesus não fala com uma samaritana ideológica, nem com uma samaritana que joga o seu estatuto social e as suas fachadas. Não, vai à mulher concreta, vai buscá-la ao seu sítio. Faz encontro com ela. E aquilo que ela própria achava que a mais afastava de Deus, que era a sua vida, pecadora pública, aquilo que ela achava que era o pior contexto e o pior terreno para se encontrar com Deus, que era o seu pecado, é onde ela se encontra com Cristo. José vai buscar lá. É aí que ele marca encontro com ela. Não é na samaritana da fachada social. É na samaritana concreta. Seja esse concreto o que for. E reparem que a partir daí eles começam a conversar. A partir daí ela percebe. A partir daí ela ainda põe resistências históricas e religiosas. Vós dizeis de facto que só em Jerusalém é que se pode adorar, mas nossos pais dizem que também aqui. E Jesus continua a dizer: se tu conhecesses o nome de Deus e quem está a falar. Ou seja, ela depois verbaliza tudo aquilo que são as resistências humanas. Sim, eu sei, mas culturalmente. Sim, eu sei, mas historicamente. Sim, eu sei, mas... Até que chegam os discípulos. E eles primeiro ficam admirados por ver Jesus a falar sozinho com uma samaritana. Uma mulher ainda por cima samaritana. E a mulher diz que sai, deixa o cântaro e vai à cidade. E vai à cidade dizer o quê? Aquilo que foi a sua experiência. E como é que ela verbaliza isso? Encontrei um homem que me disse tudo quanto eu fiz. Reparem que ela não vai fazer testemunho de uma ideologia, nem de uma ideia, mas de um encontro. De um momento de vida dela. Ela testemunha um momento de vida. Para dizer-vos, esta samaritana é o exemplo de todos nós. Daquele que se caminha para o batismo, onde Cristo também foi marcar encontro com ele na sua vida concreta. E aquele que vem para o batismo também traz as resistências culturais, religiosas, todas como tinha ela. Eu sei até Cristo vai, mas a igreja é uma chatice. Porque a igreja fez e aconteceu e não sei o quê. Tudo aquilo que ela verbaliza da sua cultura judaica e samaritana são as nossas objeções de hoje, da gente que se zabeira. Eu até gostava, mas isto da igreja dizer estas coisas assim. Eu até achava que, mas isto... E acima de tudo, tudo isto se centra à volta da água. Jesus quer beber água, ela vai buscar água. E o elemento da natureza desta liturgia, deste domingo, é a água. Símbolo da vida, do Espírito, da vida nova. E reparem como isto nos aponta para o batismo. Por isso diz que estes domingos são sacramentos. O que é o quarto domingo? É a cura do cego de nascença. Aquele cego somos todos nós. Que das trevas acedemos à luz. E por isso é que o batismo não é só o banho da regeneração na água, mas é também a iluminação. Comecem a ver os símbolos depois do batismo. A chama, a luz. No período do domingo, a água. Aquele cego, conhecem o texto também contado por São João. Um cego de nascença.
a quem Jesus cura, e cura com aquela gestualidade toda, cuspiu no chão, fez lodo, esfregou-lhe o lodo nos olhos, disse vai-te lavar à piscina de Siloé, e ele veio lavar e passou a ver. E depois todo aquele diálogo louco, completamente louco, cerrado, entre os sumos sacerdotes, os pais e tudo. Este é o vosso filho, é assim. E nasceu cego? Nasceu. Como é que ele vê? Não sei. Perguntar que ele já é adulto. Então, vamos lá. O que é que se passou? Um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo, esfregou-me nos olhos, mandou-me lavar e agora vejo. Então, mas ele é o Messias? Não sei. Pois ao fim vai saber. E aquele repete-se, ao ponto que o cego já está tão farto, que a dado momento diz, mas já vos disse, vocês não quereis ouvir. E ele já pôs, e tu nasceste todo impecável e queres validar o que... Estou-vos a contar o que aconteceu. Ora, o cego, que no Evangelho fisicamente é o cego, é o que mais vê. É o que sai a ver. Porque os outros que viam continuam cegos. Porque não dão o salto da fé. Da luz. Ele ao início, Jesus ao mesmo tempo que lhe dizer. Depois quando o encontra fora diz-lhe acreditas no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu acredite nele? Sou eu, por favor. Ajuda-o a dar o último passo. Porque ele ainda estava só preso ao milagre. Mas, diga aí. Interessante, digamos, entre aspas, uma piada que o cego dá aos fariseus, que eles dizem fica tranquilo, já sabemos que esse homem é um pecador. Eu nunca vi que um pecador fizesse um milagre assim. Não, e a dado momento irrita-os porque o cego a dado momento ainda tem outra ironia, que é quando diz, mas que também queres fazer discípulos deles, isso, com os rabiados, os gajos, aquilo emaranhavam pelas paredes. Vê-se, o São João disse é ótimo, porque conta as coisas com um realismo, a gente vê a cena toda, os fariseus com qualquer coisa pegavam em pedra e começavam a pedrar uns aos outros. Para que vários momentos do Evangelho isso acontece. Ou outras vezes até diz, e eles rangiam os dedos nos Atos dos Apóstolos, então ainda é mais giro, quando é com os discípulos e tudo, e quando São Paulo lança aquela coisa por causa que estou aqui preso, porque vocês não se entendem, porque eu falo da ressurreição dos mortos, os saduceus não acreditam, os fariseus acreditam, e depois São Paulo põe-se fora e eles começam a trolhar entre eles, as fações, é dado, mas a gente percebe o que está ali em jogo. E vejam, este episódio do Evangelho, a cura do cego, alguém que nasce cego e que volta à luz, é paradigmático de nós todos somos este cego. Este cego caminha das trevas para a luz. Sejam as trevas físicas, no caso dele, de limitação da visão física, mas que nos aponta para uma outra visão. E de como esse percurso de acesso à luz é um percurso de fé de tal ponto que os circundantes muitas vezes ficam aquém de compreender o que se passa no íntimo dele. Que é o caso. Os pais, por prudência, metem-se de fora, porque tinham medo de ser expulsos da sinagoga, tinham medo de ser marginalizados, porque eles iam cair em cima se eles reconhecessem, e todos os pais estão sempre ali a lavar as mãos. Perguntar-lhe ele já é maior, ele é que sabe. Então, mas ele não nasceu cego. Que nasceu cego, a gente sabe que ele nasceu cego. Então, mas como é que ele via? Isso não sabemos. Perguntar-lhe ele. Mantém-se naquela. Os outros contra, os fariseus, os sumos, tudo contra. Todos aquém do mistério que se estava a passar naquela vida e naquele coração. Que era o acesso à fé, à luz da fé. E esse é o caminho de todo o catecúmeno. E este é o quarto domingo, em que o elemento da natureza é a luz. O terceiro era a água. Quinto domingo, Evangelho, a ressurreição de Lázaro. Já há bocado falámos dela. Lázaro, irmão de Marta e Maria, uma família muito amiga de Jesus, e Jesus dele. E o que impressiona é que nenhum deles fazia parte dos discípulos de Jesus, no sentido nem dos 12, e que Lázaro morre. Morre, e eles ainda mandam um aviso, a dizer, aquele que tu amas está doente. E quando os discípulos dizem isso, Jesus diz, o mal deles não é de morte. E ainda permaneceu onde está.
E quando chega, Lázaro tinha morrido. Marta sai ao encontro de Jesus, quando ouve dizer que Jesus está a chegar, e faz-lhe aquela acusação que brota do coração dorido. Se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Como quem diz, não me quiseste ligar nenhuma. E Jesus diz, não, teu irmão há de ressuscitar. E ela, sim, eu sei que há de ressuscitar no último dia, na ressurreição dos mortos. Eu sou a ressurreição. Depois diz que Jesus avança, vai diante do túmulo de Lázaro e que diz, Lázaro, vem cá para fora. E que Lázaro sai vivo do túmulo. Qual é o tema deste domingo? A vida nova. A vida nova. E quem é este Lázaro? Somos todos nós, que andamos mortos nos túmulos em que metemos a nossa vida. Somos nós, quando metemos a nossa vida na morte, que às vezes já fede. E que a gente vê que fede e sente. Ou seja, que a nossa vida muitas vezes é um dinamismo de morte em morte, pecado em pecado. E Jesus é aquele que está à beira da nossa vida, da nossa existência, e nos está a dizer, anda cá para fora. Sai dos túmulos em que te meteste. Anda cá para fora. E o batismo é essa vida nova em Cristo, que nos tira, de facto, dos túmulos da nossa vida constantemente. Um padre açoriano que tinha trabalhado muitos anos na imigração nos Estados Unidos, quando voltou para os Açores, aquilo a falar era um misto de inglês e de português. E então um colega meu, que estou em Roma comigo, a contar isso, lembro-me nesse dia, era de gargalhada, mas de gargalhada, porque ele contava aquilo tudo com o sotaque. E então ele a contar com esse padre açoriano como era a homilia dele nesse dia. Nosso Senhor tinha uma família de muita amiga. Marta, Maria e Lázaro. Marta era uma tolaça. Lázaro morreu. E Marta mandou dizer, olha que aquilo que tu amas está bem. O Senhor não liga nenhum. Até que Lázaro morreu. Quando Nosso Senhor veio, Marta, estás a ver, Senhor, se tivesse estado aqui. E ele vai ao túmulo e vê-se para Lázaro e diz, Lázaro, come back cá para fora. Mas aquilo tem mais por nós que eu esqueci esta do come back cá para fora. E eu disse, olha, estás a ver? Essa homilia teve mais impacto no povo de Deus, pode estar certo, está bem enculturada, do que às vezes nós com as nossas coisas. Mas para ver, no fundo, o Senhor Jesus é aquele que está à porta da nossa vida e nos túmulos onde nos metemos a dizer, anda cá para fora, e que nos chama pelo nome. E está a dizer a cada um de nós, aos catecúmenos, anda para a vida. Sai do túmulo onde está a tua vida, a tua existência. Os túmulos onde te foste metendo, do egoísmo, da desonestidade, do amor ferido, da infidelidade, esses túmulos onde vais-te metendo e que depois já fede. Como dizia Marta, o Senhor já fede, já cheira, vai no quarto dia. Ora, o catecúmeno é este, que vai da morte para a vida, das trevas para a luz, da sede e sem sentido e sem coisa para a água. E por isso é que os 3 últimos domingos da Quaresma, terceiro, quarto e quinto, são essenciais na visão do batismo. Por isso chama-se sacramental. Ora, nestes domingos fazia-se os 3 escrutínios, que era a invocação do Espírito de Deus sobre aqueles, Senhor, acumulários da vossa força, do vosso Espírito, para que eles caminhem para o batismo e vençam as dificuldades, etc. E depois era a Noite Santa da Páscoa. Ou seja, Sábado Santo de manhã, ainda havia ali um encontro com o Bispo, e onde o Bispo, eles faziam a redício do credo, ou seja, diziam o credo,
pronunciava o credo não como afirmação de fé, mas, enfim, o equivalente, porque embora depois na vigília faziam a sua profissão de fé, e eram ungidos pela última vez com o óleo dos catecúmenos, com o exorcismo, ou seja, com a invocação do Espírito Santo de Deus para que os fortalecesse. Aliás, eles tinham várias unções ao longo do catecumenato e na quaresma também. Por exemplo, é interessante na tradição apostólica isso é dito. O próprio catequista que podia não ser padre, neste caminho, podia terminar muitas vezes as sessões da catequese, da formação, digamos, dos encontros com os seus catecúmenos, fazendo sobre eles a oração e, por vezes, até ungindo. Para que é por isso que no batismo mesmo de crianças temos a unção pré-batismal, que é este exorcismo, no fundo, chama-se exorcismo menor. Desculpa. Porque o exorcismo maior é aquele dos exorcismos médicos. Ou seja, um dia mais tarde vamos falar disso da rama. Com calma e sem medo. É um sacramental. É um sacramental. E, portanto, estamos aqui. E então, depois disso, sábado de manhã, o bispo despedia-se e encontramos logo na Noite Santa da Paz. E a Noite Santa da Paz era a vigília pascal. Deixamos isso para a próxima semana. Depois vamos ficar por aqui, porque não podemos entrar. Há uma série de padres que têm muita coisa para sair hoje. Tem casamentos, bodas e mais, não sei o quê. Também é um quarto para uma. E ficamos hoje então aqui, porque para a semana pois eu venho... Para a semana eu não tenho aula. Venho é à Assembleia. Sim, mas é depois. Eu não sei se no dia 20 ainda tenho. Não, agora a sua... Agora é depois do Natal, não é? Já. Para o ano só. É só dia 4. Dia 10, pronto. Vemos 10 de janeiro. Só uma coisa, tragam essas folhinhas que eu dei hoje. Se alguém não tiver, falta uma que não há para todos, mas eu vou digitalizar. O João vai digitalizar. É esta. Falta. Estes dois baixos. Falta. Não, falta. É esta. Está bom? E a todos um bom e santo Natal, um bom ano. Para a semana. Sim, está bem. A gente vê-se, mas depois repetimos os votos. Exato. Nunca é demais. Nunca é demais. No final, olha, João, não foi isto. Tudo. Ai, meu Deus. Isso não é mais. Que tinha desligado.